E aí, gente, aguentam mais um pouquinho, vamos lá. Não falta muito. Então, elas pontuam muito aquilo que nós já sabemos, que a criança ela aprende de um jeito diferente do adulto. Para cada etapa, uma forma de aprendizagem, uma forma de olhar o mundo, uma forma de compreender as coisas. Mas a atividade continua sendo a melhor forma dessa criança se relacionar com o mundo, considerando que a atividade é aquilo que é significativo para a criança. E a criança ela vai adquirindo um conhecimento de mundo de uma forma mais significativa quando nós partimos dessa questão do envolvimento da criança. Nós sabemos que a principal atividade da criança é o brincar e a gente deveria propiciar todos os conhecimentos a partir da brincadeira. Então, esse desenvolvimento infantil, ele é complexo, porque ele é dialético também e ele vai se desenvolvendo por períodos e nós precisamos nos apropriar dessa questão dos períodos. O desenvolvimento ele tem diversas funções, né? Para a gente se desenvolver, nós vamos desenvolvendo várias das nossas funções e isso passa também por uma transformação não quantitativa, né? Aprendi mais, aprendi menos, mas qualitativa. Eu vou enxergando as coisas de uma forma melhor, digamos assim. Os fatores externos e internos estão presentes nisso também. As mudanças internas, elas precisam estar muito presentes para essa questão do desenvolvimento. Nós temos que observar isso então na criança. Quais são as mudanças internas? E essas mudanças internas nós verificamos muito a partir das mudanças externas também. Nós começamos a verificar, nossa, ele mudou o comportamento nisso, agora ele dá conta de fazer isso. Então serve como um parâmetro também. No início da nossa vida, a nossa comunicação ela é emocional, como nós já falamos. É a partir das relações que nós temos a nossa atividade principal, né? É chorar porque quer o colo da mãe, é a relação que ele tem com uma outra pessoa da família. Isso vai trazendo a segurança e o desenvolvimento ocorre também a partir disso. Sempre é o adulto que medeia as relações da criança com o mundo. Então veja o que significa um adulto desequilibrado, um adulto que não tem interesse pela criança, que não dê a devida atenção, um professor que não olhe para essa criança, um professor que não fale com essa criança, que não escute essa criança. Então, depois que a criança vai vencendo essa fase que a sua comunicação é pelo emocional, nós percebemos que ele vai atingindo outras fases. Quais são essas fases? É a questão do equilíbrio, é a questão da relação que ele desenvolve com os objetos, andar, o caminhar, né, manter-se em pé. Ele começa a compreender a linguagem, ele começa a responder de uma outra forma. É a hora que a gente vai olhando o balbucio daquela criança, os sons que ele vai emitindo, né? Então ele começa a modificar a sua relação com esse entorno. É claro que o sentimento de amor filial, a simpatia por outras pessoas, tudo isso é uma base indispensável para o surgimento de sentimento social dessa criança. Aí nós vamos chegando a sentimentos mais complexos, são as relações que nós vamos criando com o nosso entorno, com essas outras pessoas que passam a fazer parte da nossa vida. Quando a gente diz, a criança foi para a escola, então ela largou esse contato, ela tem contato com outras pessoas fora da sua família, e isso é extremamente importante. Quando a criança chega a 1 ano e de 1 ano até 3 anos,
ela vai formando outros interesses, ela vislumbra outras possibilidades, ela quer conhecer esses objetos, ela vai migrando o interesse dela, o interesse que ela tem, por exemplo, pelo adulto, pelas pessoas que se relacionam com ela, e ela começa a se aproximar e querer entender esses objetos. Antes há essa aproximação, mas de 1 a 3 anos ela foca em compreender o significado de cada objeto que ela manipula. Por isso é importante a gente oferecer diversos objetos para essa criança. E há uma grande tendência em ir retirando tudo que pode ser perigoso, que essa criança vai colocar na boca. Mas esse tateio, isso de levar a boca é uma forma de aprendizagem. De tudo que ela enxerga, ela quer tocar, ela quer pegar. Nós aprendemos através dos sentidos, nós já discutimos isso várias vezes. Ela vai descobrindo as características, as propriedades, e tudo isso é necessário para o desenvolvimento da fala dela. Quando ela pega uma caneta e nós nomeamos, e nós voltamos a falar, e nós repetimos outra vez, traz de uma forma forte a questão da aprendizagem para a criança. Então, a linguagem na primeira infância ela é uma linha central de desenvolvimento. O Vygotsky diz que o homem avançou, que o homem evoluiu muito a partir da linguagem. E nós percebemos o quanto é difícil realmente a criança que ainda não fala, até para a nossa própria compreensão, para ela se fazer entender. E a dificuldade que a gente tem, então, com o surdo, ou mesmo o deficiente, né, ali, auditivo, como que é difícil para ele ir se apropriando de todo esse mundo, e a gente precisa ir encontrando outras linguagens. Então ele diz ser decisivo, fundamental a linguagem para esse desenvolvimento, porque ela é a principal formação dessa etapa. Ou seja, o momento que a gente fica falando, fica quieto e vai sentar, é fundamental a linguagem para essa aprendizagem. Então, o mundo dos objetos, ela se abre para a criança. E dos 3 aos 6 anos, então, esse é o grande boom. Tanto que a gente observa o que na pré-escola é essa curiosidade constante de colocar as mãos onde a gente acha que não deveria, em tudo aquilo que é perigoso, essa tentação, né? É uma outra linguagem, essa questão da percepção tátil das coisas. Então, ela se interessa muito por esses objetos, mas não só pelo objeto em si, explorar o objeto. Ela quer saber a função social de cada objeto. Ela quer saber como que funciona esse objeto. Então, por isso, o jogo de papéis é extremamente importante nessa hora. Então, essa brincadeira, o brincar que a gente fala tanto, que é a principal atividade da criança, é porque a partir disso ele vai se relacionar melhor com o mundo, ele vai descobrir muita coisa sobre esse mundo, ele vai atribuir novos significados para esse mundo e para as pessoas ali que convivem com ele. Mas a necessidade do brincar é extrema, mas não é só isso. Ele quer saber as coisas do mundo, por que é que as coisas acontecem, como é que as coisas acontecem, quais as relações. Então ele vai estabelecendo de uma forma muito grande essas relações, ele vai estabelecendo hipóteses para as coisas, ele começa a pensar como essas coisas funcionam e falar sobre isso. Por isso a curiosidade é muito grande nesse momento. E essa curiosidade se mantém e se amplia à medida que o adulto dá espaço para que isso aconteça. Então, a escola, o local onde convivem adultos e crianças, ele precisa ser um local de garantias dessa curiosidade e de encontrarmos formas de responder a essas curiosidades, ou ao menos propiciar que a criança vá descobrindo. A gente entra até naquele jogo de perguntas, né? Mas por que você acha que isso acontece? Por que será então que isso acontece? De uma maneira muito forte, né?
Então, elas começam a criar as bases da atividade de estudo. Então, por que a gente diz, a gente sempre fala, inclusive em sala, né? Como a educação infantil é importante, porque nós estamos abrindo essas portas, nós estamos abrindo esses canais, a gente vai sustentando a criança nesse mundo da descoberta. Então, as experiências vividas pela criança nessa idade, elas precisam ser orientadas, elas precisam sempre da presença do adulto, porque a criança tem uma necessidade de aprender, ela tem interesse por conhecer, e nós temos que facilitar e estimular isso, mas sem encurtar a infância. Não há necessidade da criança ficar ali treinando a sua escrita, a sua cópia, para que essa aprendizagem aconteça. Essa aceleração artificial forçada, ela abrevia muito a infância e nós precisamos superar isso, porque a infância do ser humano, ela é a mais longa de todos os animais. E quanto maior a infância, mais inteligente é esse ser. A gente costuma até fazer uma comparação, e eu já falei muitas vezes isso para vocês. Por exemplo, os golfinhos brincam muito, e os golfinhos são extremamente inteligentes. E entre todos os animais, o ser humano é aquele que mais prolonga a sua infância, que mais brinca. E isso tem um porquê. A infância, ela é uma conquista da nossa espécie. Ela já tem um caráter histórico. Historicamente, nós vimos todas as fases que esse conceito de infância teve até chegarmos onde chegamos. E nós percebemos que nós estamos novamente tentando encurtar essa infância e perder tudo isso que foi desenvolvido. E quando pensamos em todas as fases pelas quais o ser humano passa, a infância é uma que a gente não tem mais como recuperar. Até a adolescência, a gente já falou um pouco sobre isso. Até a adolescência a gente dá conta, a gente vê assim que muitos adultos ainda estão vivendo a adolescência. Agora a infância não. Então ela tem que ser cuidada, ela tem que ser estimulada, né? A atividade, então, de estudo, quando o ambiente propicia isso para a criança, ela vai se tornando a atividade principal. Então, em cada brincadeira, ela também tem esse cunho da aprendizagem, de estudo, de investigação. Por que acontece? Por que as relações são assim? Por que aquela criança anda desse jeito? Por que ela fala assim? Por que ela não faz de outro jeito? Então, tem uma coisa extremamente importante que essas autoras dizem, né, que elas falam. A atividade por meio da qual a criança melhor se relaciona com o mundo, a melhor forma que ela aprende e desenvolve as capacidades humanas, ela ocorre a partir dos 7 ou 8 anos. E a gente traz isso ali para a educação infantil. A gente quer que isso aconteça aos 3 anos, aos 4 anos, aos 5 anos. Essa é uma questão muito séria, né? O Euconin é um autor extremamente importante. Ele fala muito, inclusive, sobre a linguagem, né? Ele está muito próximo ali do Vygotsky. E ele diz que o que distingue a atividade de estudo de qualquer outro tipo de atividade é o fato de que seu objetivo e resultado imprimem uma mudança no próprio sujeito da atividade. Então, olha como é importante esse exercício nosso de aprender. Até em relação ao envelhecimento, nós não falamos isso, nós precisamos nos manter ativos, nós precisamos aprender coisas novas. Existem vários estudos e várias instituições que oferecem aprendizagens para os idosos. Por quê? Porque é importante essa movimentação e porque à medida que aprendemos, nós mesmos nos alteramos, nós nos modificamos. E essa modificação é importante para que o nosso cérebro continue fazendo o seu papel e que a gente não vá atrofiando isso,
né? A criança, ela não estuda porque o professor manda. Às vezes até chega a estudar, mas o resultado sempre é muito menor. Por que que ela estuda? Porque aquilo tem que ser uma atividade fundamental, vital para ela. Ela precisa ter essa necessidade, esse gosto pela aprendizagem. Ela mesma precisa sentir a modificação nela própria, o quanto que é legal saber uma coisa e poder falar sobre aquela coisa. A gente percebe isso quando um aluno, ele capta uma coisa, ele atinge aquele nível de aprendizagem. Então não dá para a gente continuar com aquele ensino em que a criança é um fantoche. Agora pega o lápis, agora escreve, agora passa por cima disso aqui, agora você vai fazer isso, e a criança está ali só atendendo a uma ordem, só obedecendo. E cadê a criticidade? Cadê o pensamento? Eu não posso mais ficar oferecendo coisas para a criança que são mecânicas. Preciso ir além de tudo isso aí. Então a criança, ela precisa agir motivada também pelo resultado. E muitas coisas não trazem um resultado. Quando a gente dá os exercícios repetitivos daquela coordenação motora fina, no mínimo nós precisamos contar uma historinha. Por que que ele está fazendo um vai e vem, um sobe e desce? Se pelo menos eu tiver uma história, eu tiver um personagem, esse personagem fez esse caminho, é o mínimo que a gente pode oferecer para que a atividade ela tenha um resultado, que não seja só o fato do professor ter mandado, né? Então estudar é muito mais do que isso. Olha assim a preocupação quando vocês falam assim, eu preciso estudar para tirar a nota na prova. Claro que o tirar a nota na prova é importante por causa da forma como a nossa educação está estabelecida, mas eu preciso aprender. Esse é o objetivo dos 4 anos da faculdade, eu saber por que eu vou fazer as coisas. Então é urgente que a gente pense em um currículo integrador. Por que que a pedagogia ela precisaria ser só presencial, integral, que a gente tivesse muito estágio, que a gente tivesse muita regência de sala de aula, né? Que esse currículo fosse de fato integrado, que um professor fale uma coisa e eu possa estabelecer uma relação com o que o outro professor fale, que as diferentes áreas do conhecimento elas se entrelacem. É isso que nós esperamos também da educação infantil, esse currículo integrado, e que os conteúdos em cada momento escolar, que eles consigam dialogar de uma forma dinâmica, que eles tenham uma continuidade, que eles sejam regular, né, que ocorram regularmente e que ele de fato amplie a aprendizagem da criança. Porque nós temos uma lei que ela diz, e muitos professores colocam, mas eu não posso reprovar. Porque qual é o objetivo de reprovar o aluno? Que ele se aproprie daquilo que ele não adquiriu, mas o que ele não adquiriu? Será que ele não adquiriu nenhuma área do conhecimento? Será que esse aluno não avançou? Então precisaríamos ter outras condições também em sala de aula. Quando nós pensamos nesse currículo integrador, eu penso na articulação entre os diferentes momentos da criança. E aí a escola passa a garantir uma constituição de significados e de sentidos para essa criança. Então, ir para a escola tem um sentido, tem um significado. E depois as autoras vão falar sobre a BNCC e a articulação dos segmentos na educação infantil na perspectiva histórico-cultural. Então, ele vai colocar muito para a gente essa questão do significado, do sentido, da continuidade, de um currículo que dê conta de olhar para essas questões. Eu preciso que o interior da escola realmente se modifique e que tenha uma relação entre educação infantil e ensino fundamental, respeitando essa criança, respeitando as especificidades
das diferentes idades. Eu comentei muito com vocês que eu dizia, a criança de 6 anos continua tendo só 6 anos. A forma como ela olha o mundo e como ela está no mundo não modificou porque ela passou a frequentar o ensino fundamental. Então, eu preciso olhar para essas bases. Para isso, eu preciso pensar quais são os aspectos que podem colaborar para essa conexão entre a educação infantil e o ensino fundamental. E a BNCC, ela faz esses apontamentos, ela discute sobre isso. A grande questão é, será que isso ficará só no campo da discussão? A BNCC ela já está posta nas nossas escolas há algum tempo. E o que será que isso mudou? Será que mudou a forma do professor olhar para essas crianças e para a forma de fazer educação? Como será que isso tudo está organizado na educação básica, aí considerando a educação infantil e o ensino fundamental? Estamos olhando para esse ser humano e qual é a visão que nós temos de ser humano? Ou nós continuamos olhando para o ser humano e desejando que ele esteja ali para cumprir o que é colocado para ele? Nós queremos o ser humano que tenha autonomia ou a heteronomia? Nós queremos aquele ser humano passivo, que não discuta as coisas? Só que nós também temos que ter cuidado, porque esse discutir não é brigar sem colocar nada no lugar. Então, a BNCC, ela coloca que é fundamental que as instituições planejem essas situações de transição. Só da educação infantil para o ensino fundamental? Não. Do berçário 1 para o berçário 2, do berçário 2 que seja para o jardim 1, para a etapa 1, para o maternal. Então, que todas esses segmentos, que eles tenham uma relação, que eles tenham uma transição calma, suave, orientada, que respeite. E quem faz isso? São os professores, são os gestores, são os educadores. É uma competência só do professor? Não, de todos que fazem parte da educação. Então, tem uma citação que elas colocam, que eu acho importante, até uma leitura. Ações como conversas entre professores das diferentes escolas, visitas, troca de materiais, conversas esclarecedoras sobre diferenças e semelhanças da educação infantil e ensino fundamental são importantes para facilitar a inserção das crianças nas novas escolas. E o que mais? Relatórios, portfólios, outros tipos de registros que evidenciem os processos que os meninos e as meninas vivenciaram ao longo de sua trajetória na educação infantil. Também podem contribuir na construção da história da vida escolar. Então, olha como é importante o registro, toda essa documentação. A gente não faz essa documentação de uma forma aleatória e porque o diretor pediu, porque é uma exigência legal. Não, eu preciso construir ações que estabeleçam essa continuidade e não uma ruptura. A criança sai da etapa 1 e vai para a etapa 2 e o professor da etapa 2 começa tudo de novo, porque ele desconhece essa criança, em que ponto essa criança está. Então, esses relatórios, quando bem feitos, auxiliam nisso e quando focam as coisas realmente importantes. Em um relatório, em um portfólio, eu não aponto as questões comportamentais dessa criança, mas as questões da aprendizagem. Eu não falo sobre a família que essa criança tem, mas sobre o desenvolvimento dessa criança, né? Como ela chegou, para onde ela foi. Então, nesse texto nós vamos encontrar também os 4 eixos
que fazem parte, né, das etapas do ensino fundamental, que não é o nosso foco, mas ele fala sobre letramento e capacidade de aprender, leitura do mundo natural e social, olha aí como encaixa, né, dois polos, ética e pensamento crítico, então eu discuto ética com essas crianças, solidariedade e sociabilidade, sem enfatizar as disciplinas especificamente. Elas existem, elas estão postas dentro disso. Com isso, eu estou pensando na formação humana. E através da aquisição escolar, como que eu auxilio nessa formação humana? Então, nós saímos um pouco daquilo só do conhecimento escolarizado em termos de conteúdos conceituais. Eu avanço para além dos conteúdos conceituais, que é uma discussão que também já existia quando eu falava dos conteúdos factuais, atitudinais, tá? Então, eu preciso encontrar uma forma de viabilizar isso. A escola dá margem para essa criança acessar a cultura. Mas qual cultura é essa? É uma cultura mais elaborada e que possibilite que ele olhe para essa questão do ser humano. Então, no interior, no meio ali desses eixos postos, eu vou encontrar todas as áreas do conhecimento, as áreas específicas que a gente bate tanto, né? E aí volta-se ainda a discussão do papel que o brincar tem no desenvolvimento humano. Então, gente, se eu ficar sabendo que vocês foram para a escola e vocês não deixaram essas crianças brincar, não brincaram com essas crianças e ficaram dando atividade repetitiva, eu vou até a escola que vocês estiverem trabalhando e vou brigar com vocês. Porque essa brincadeira, ela não termina aos 5, 6 anos de idade. Né? Essas brincadeiras, elas devem acompanhar a criança do ensino fundamental. E ainda fala assim, pelo menos até os 12 anos, né? Que a gente coloca como criança. Mas deveria ainda avançar pela vida fora. Quando a gente brinca, a gente também se apropria melhor, a gente reestrutura melhor o nosso psíquico, a gente organiza melhor o nosso pensamento, a gente fica mais feliz, a gente fica com a autoestima melhor, e gente feliz e com autoestima melhor aprende mais e melhor. E nós temos que considerar sempre isso, né? E a BNCC, ela também coloca que a apropriação de conhecimentos historicamente constituídos permitem realizar uma leitura crítica do mundo natural e social. E isso é um direito de todos nós, é um direito do ser humano, é um direito que eu conheça a história, que eu possa olhar, por exemplo, para os candidatos e conseguir enxergar mais do que a fala somente deles. Eu preciso ter condições de fazer uma investigação histórica sobre cada uma dessas pessoas. Eu preciso olhar para o mundo natural e saber por que a gente fala tanto que a água pode acabar, que as florestas precisam ser preservadas, que relações são naturais, que relações são constituídas, né? Ao desenvolvimento do potencial criativo, eu preciso ter acesso para formular perguntas, resolver problemas, partilhar ideias e sentimentos, bem como expressar-se em contextos diversos daqueles de sua vivência imediata, a partir de múltiplas linguagens científicas, tecnológicas, corporais, verbais, gestuais, gráficas e artísticas. O todo está posto aí. E é muito legal quando a gente fala assim, que eu também preciso dar conta de me expressar emocionalmente, né? E muitas vezes as pessoas não conseguem falar isso. Eu preciso também dar conta de falar corporalmente. Que linguagem é essa? Isso também é extremamente importante. Essa discussão toda elas fazem em relação à última versão da BNCC. O texto é antigo, mas elas já foram fazendo um acompanhamento desde a versão preliminar da BNCC até a última versão, que foi depois que as pessoas puderam dar os seus pareceres, as suas opiniões, né? E elas colocam que nessa versão do documento, então,
A teoria pedagógica se insinua, mas não se explica. E nesse sentido, o risco de ser apropriada apenas no nível do discurso ainda assusta. Então, olha como é sério. Elas acabam dizendo assim que a discussão ainda não foi suficiente e que o professor precisa ainda se apropriar disso, estudar bastante, estabelecer relação desse documento com outros autores. Então, a percepção é que se nós, educadores, não conseguimos entender e valorizar o papel da educação das crianças pequenas na formação das bases da inteligência e da personalidade, professores de ensino fundamental e mesmo familiares neles fundamentados continuarão a pressionar os primeiros anos da educação básica pelo abreviamento da infância. Por isso, quando eu digo que é extremamente importante que nós tenhamos argumentos e conhecimento teórico para conversar com essas famílias, para conversar com os diretores, para conversar com outros professores, nós vamos continuar encurtando a infância. Agora, quando nós ousarmos trabalhar na educação infantil a partir da brincadeira, a partir da escuta atenta, a partir dos registros, para a gente conseguir de fato saber dizer, olha, essa criança chegou até com um déficit e ela avançou isso, e avançou por quê? Porque eu observei isso, nós não vamos dar conta de trabalhar na educação infantil como deveríamos trabalhar, como as nossas crianças merecem. Então, a ausência de uma discussão, né, séria, explícita, sem medo de qual teoria deve fundamentar a educação infantil, sem que essa discussão ocorra entre os professores, essa relação fica ainda muito difícil e esse desenvolvimento da educação infantil fica ainda muito complexo, porque eu ainda não estarei considerando de forma adequada a linguagem dessas crianças e a relação que essas crianças estabelecem com a cultura e como ocorre esse desenvolvimento. Então, a formação do professor, ela precisa ser muito séria. Cada pessoa que opta pela pedagogia, ela precisa levar isso de uma forma muito séria e se envolver e estudar muito, porque ela precisa compreender o que significa de fato educar uma criança, o que significa de fato atender às necessidades de uma criança. Essa criança, ela precisa se desenvolver fisicamente, mas ela precisa se desenvolver psicologicamente, né? Ela precisa ser respeitada na forma como ela olha e compreende o mundo e o educador auxiliar nesse avanço, possibilitar que ela descubra, que ela toque coisas. A gente não pode permitir que os nossos alunos ainda tenham os seus sonhos podados e que a gente diga para ele que ele não sabe, principalmente a criança da educação infantil. Ela não sabe muitas coisas que nós sabemos, mas ela sente e ela precisa desse tempo e dessa vivência para conhecer, para aprender, para saber. E certamente, se tudo correr bem, ela vai saber muito, muito mais do que nós sabemos na idade que nós estamos, né? Seja ela qual for. Bom, agora eu ainda deixo para vocês uma leitura desse texto, que ele é muito legal, ele é muito fácil de ser lido também, e eu vou passar algumas questões aí para serem discutidas e para serem respondidas. Pessoal, as dúvidas que vocês tiverem, os comentários que vocês quiserem fazer, registrem à medida que vocês forem lendo o texto, para vocês me encaminharem e para que a gente possa discutir um pouco mais
sobre isso, tá bom? Um beijo, bom domingo. Aproveitem para descansar um pouco e depois ler o texto.